Duas coisas para considerar nos seus estudos. Hoje, na aula que eu estava dando, eu estava conversando sobre como pronunciar palavras e sobre o uso das palavras também. Quais palavras a gente pode usar em quais situações e como, na verdade, isso depende muito mais da cultura do Japão do que do gramaticalmente correto. Então eu vim aqui para comentar um pouquinho sobre isso. Eu não vou falar sobre palavras em japonês hoje, eu vou comentar sobre duas coisas que eu considero primordiais para você aprender japonês. A primeira delas é isso: você tem que conhecer a cultura do país. É muito bom você conhecer a cultura do país, minimamente, porque vai chegar um ponto nos seus estudos em que você vai avançar o suficiente para começar a se questionar: mas por que usa essa palavra? Por que falar essa expressão? E aí é muito interessante você saber da cultura do país. Dizer que isso aqui é uma parte da cultura, isso aqui é uma parte do costume do dia a dia deles. Isso aqui é o Japão, por exemplo, ele tem uma questão fortíssima relacionada à hierarquia entre as pessoas: quem é mais velho, quem é mais novo, quem é chefe, quem não é, pai, mãe, irmão, irmã, e amigos ou não. Então isso é questão de cultura. Sabendo a cultura, a gente vai se acostumando a saber quais palavras usar em quais momentos. O outro tema que eu acho que é primordial para você aprender uma língua estrangeira é saber português. Você tem que saber bem o próprio português, você tem que revisar conceitos básicos da língua portuguesa, dar uma revisada na gramática da língua portuguesa, porque se você não sabe alguns conceitos básicos da língua portuguesa, você vai ter dificuldade com esses mesmos conceitos, só que em outra língua. Só que vai ser 10 vezes mais difícil, porque na outra língua você não sabe as palavras, você não sabe expressões, você vai ter que, às vezes você não sabe como ler as coisas, você vai ter que ficar recorrendo a dicionários. Então é um passo muito importante você revisar conceitos da língua portuguesa. Por exemplo, o que é sujeito, o que é verbo, o que são partículas, verbo auxiliar, verbo principal, oração subordinada, aquela coisa que a gente viu lá na quinta série, que a gente às vezes não deu tanta atenção. É interessante você revisar isso tudo agora. Se você não tem esses conceitos claros na sua cabeça, é legal revisar. Você pode pegar e revisar, fazer uma revisão de português aleatória ou ir revisando conforme o assunto vai surgindo na sua aula de japonês. Aí é a escolha do freguês, né? É isso.